hoje com o tema como a hipnoterapia pode elevar o seu amor próprio. É um tema bastante relevante. Na última live falamos de hipnose também, de auto-hipnose. Foi um tema bem legal. E hoje, novamente, a gente vai falar de hipnose, que é uma ferramenta que nos ajuda a transformar a nossa vida. E hoje, para fazer essa live comigo também, eu vou convidar, sempre participa aqui comigo de lives, ela que é a minha hipnoterapeuta pessoal. Daqui a pouco eu vou convidar para ela entrar aqui ao vivo comigo, tá falando desse tema. E é importante ressaltar que todas as quartas-feiras, ou às 19 ou às 20, a maioria das vezes às 20 horas, quando eu convido a Georgina, que ela mora em Portugal, as lives começam um pouquinho mais cedo, às 19. Mas geralmente, quando é pessoa aqui no Brasil, as lives começam às 20 horas. Então, daqui a pouquinho, eu vou convidar a Georgina para participar dessa live comigo. Ela vai contar um pouquinho também da experiência pessoal dela, de como a hipnose transformou a vida dela, melhorou a autoestima. E agora, eu vou convidar a Georgina. Não sei se me estão a ouvir. Olá, boa noite. Boa noite, mais uma vez, gratidão por aceitar meu convite, Muito feliz aqui com a sua presença. Tive um probleminha aqui no começo com a internet, mas agora já está resolvido. Muito obrigada por este convite, Irene. Boa noite a todos. Daqui a pouco também, se vocês quiserem fazer perguntas, quiserem compartilhar, se alguém aí já conhece a hipnose, sabe como a hipnose funciona, compartilha com a gente aí. É importante que vocês compartilhem a experiência de vocês também. Vamos lá, Georgina. Sempre eu peço para vocês se apresentar. Acredito que tem pessoas na live aqui que não conhecem a Georgina, Para quem não sabe, a Georgina é minha hipnoterapeuta pessoal. Ela que cuida do meu processo terapêutico, aí faz um trabalho maravilhoso. É com muita gratidão que eu sempre faço live com ela. Muito obrigada, Irene. E tu também és a minha hipnoterapeuta pessoal. Nós fazemos esta partilha e aprendemos sempre muito juntas. Gratidão enorme por esta nossa quarta live em conjunto. Quero ressalvar que todo este processo é um crescimento, tal como desde que nascemos, da nossa maturidade, e é muito enriquecedor poder nos rodear de pessoas que nos alimentam o nosso amor próprio, que estamos também hoje a trabalhar, vamos trabalhar hoje com a hipnose, também com o amor próprio, e que nos permite também crescer como pessoas, como ser humano e também como profissionais. Gratidão também às pessoas que nos estão a ver. Eu também estou a receber algumas mensagens privadas e estou a ler ao mesmo tempo, que não ajuda, e desde já dizer que podem deixar algumas perguntas, algumas questões. Também estou a ver aqui algumas colegas também de hipnose e acredito que as vossas perguntas possam enriquecer a nossa live. Vou pedir-te a ti, Irene, também que possas também te apresentar. Bom, eu sou hipnoterapeuta, e trabalho também com outras ferramentas terapêuticas. Eu trabalho com
o Theta Healing, também sou terapeuta de religação quântica e curativa, que é terapia energética. Trabalho com reflexologia, mas hoje o meu foco maior é na hipnose, né? Porque eu sempre falo que a hipnose foi a ferramenta que começou a minha grande transformação em busca do autoconhecimento, né? Eu passei por um processo depressivo muito profundo, eu passei por síndrome do pânico, desculpa, e eu busquei a hipnose e eu tive resultado extraordinário. Com um mês, mais ou menos, de tratamento, eu comecei a fazer o meu primeiro curso de terapeuta e aí não parei mais. Tenho formação em coach também, tenho várias formações, mas hoje o trabalho que eu gosto mais é trabalhar com hipnose, porque eu vejo, não que as outras não deem resultado, mas assim, a hipnose, como todos nós sabemos, né, é uma ferramenta que dá resultado muito rápido. É algo assim extraordinário que acontece no processo de hipnoterapia, né, Georgina? E você, com certeza, também você passou por isso. Curioso dizeres isso. Para mim, exatamente num processo pessoal, quando iniciei o curso em 2015, senti logo mudanças, porque a hipnose é como se fosse uma operação laser, porque nós vamos à raiz, vamos à causa, e quando nós conhecemos mais e melhor, conseguimos lidar melhor com as situações e conseguimos também encarar a vida com outros olhos. A hipnose muda-nos a maneira de ver e pensar, inclusive muda a maneira de nós vemos, como vemos o mundo e como nos vemos a nós próprios. E é muito importante perceber que este trabalho é uma autoanálise e começa sempre por nós. Não sente-se isso, Irene? Perfeitamente, o que você falou faz total sentido, né? O processo é interno primeiro, né? Você começa e você vê a mudança. Que é importante quando a gente fala de algo que a gente experimentou e que a gente teve resultado, né? A gente pode, e eu acredito, não sei se aconteceu contigo, o fato de eu estar aqui fazendo um live hoje também tem muito a ver com hipnose, porque eu usei bastante a hipnose. Usei a auto-hipnose também para ter segurança no meu trabalho, usei a auto-hipnose também para falar em público, que eu sempre fui uma pessoa muito tímida, e a hipnose me ajudou também nesse processo, né? É curioso dizeres isso, porque a maneira de nós vermos a vida que muda, passamos a ter esta autossugestão. Auto-hipnose está designada também como a autossugestão. E nós começamos a analisar de uma maneira distinta entre o eu físico do eu mental, da nossa parte consciente e inconsciente. E não sei se é precoce para algumas pessoas que nos possam estar a ouvir e a ver, quando nós temos maior consciência daquilo que somos, daquilo que queremos atingir, os nossos resultados, os nossos objetivos, e também daquilo que nós somos, nós começamos a separar e, de certa forma, torná-los um só. E aqui o maior divisor de águas para mim foi poder visualizar estas diferenças e poder trabalhá-las em harmonia, em equilíbrio, e perceber-me como ser humano que poderia ser um ser humano mais equilibrado. Porque, como terapeuta, como profissional, eu precisava de estar no meu espaço harmonioso, harmónico. Para quê? Para poder ouvir o outro, para poder ajudar e perceber aonde o outro quer chegar. Porque nós, como terapeutas, nós não opinamos na vida dos outros, mas nós temos que cuidar, temos que acolher, temos de certa forma proteger e ajudá-lo a que veja o seu mundo, dentro do seu mundo, com os seus olhos, procurando as suas melhores soluções. E começa, para mim, pelo amor próprio. E por isso esta live, este tema, abracei-o e acredito que possa ajudar muitas pessoas. E obrigada por trazeres estes temas tão difíceis e muitas vezes as pessoas preferem não ouvir, não entrar, não perceber, porque às vezes o desconhecimento protege os incautos. E aqui nós trazemos a frio e a cru certas situações que podemos ver e sentir de forma distinta para nunca mais termos o tal desconhecido. Quando nos aproximamos da luz,
da luminosidade, vamos ver, enxergar com outros olhos. E é importante a gente entrar muitas vezes dentro da tempestade, dentro da dor, para poder perceber aonde é que nós queremos estar, aonde é que nós queremos ir e quais são, diferenciar as nossas forças das nossas fraquezas. Maravilha. Eu vou falar aqui dando uma definição que eu gosto bastante da hipnose, que é do David Elman, que é hipnose é um estado alterado de consciência. Mas eu gosto mais ainda de dizer que a hipnose é o uso da linguagem para gerar uma nova realidade, né? Que essa é uma definição do James Tripp. Então, o que a gente faz? A gente usa a hipnose para alterar a realidade. E muitas vezes a gente não precisa necessariamente estar num estado alterado de consciência. Porque, presta atenção, se alguém, por exemplo, você não está tão bem hoje, e alguém chegar aqui e te elogiar, falar, nossa, como você está linda, isso vai alterar a forma como você se sente. O uso da linguagem para alterar a realidade. Eu não preciso necessariamente estar num estado de transe, num estado de relaxamento, para que isso aconteça. Já aconteceu com você, Georgina, de alguém chegar, ou de você estar conversando com alguém, e essa pessoa fala, nossa, eu não estava bem, só o fato de eu conversar com você, eu melhorei bastante. Completamente. Ou um elogio, ou alguma coisa que você falou, por exemplo. E muitas vezes o nosso estado, o nosso estado mental ou o nosso estado físico ser sugestionado por outras pessoas que trazem aquela energia vibrante, aquela luz, aquela alegria de viver, que nos contagia. O simples sorriso, às vezes o mostrar de dentes, que eu gosto de dizer que sal, mostra os dentes, que nos contagia e que nos faz também sorrir e sentir mais leves. E é esse estado de ser que nós podemos nos permitir ser mais. Eu gosto muito desta frase do ser mais, porque acredito que nós temos que trabalhar neste treino mental, porque é na nossa cabeça que está aqui o foco e o motor da engrenagem do nosso estado físico, emocional, mental e espiritual. E a hipnose vem-nos ajudar, porque nós podemos alterar a nossa linguagem de forma mais positiva e nos autossugestionarmos para podermos ter uma vida melhor e mais equilibrada. E podemos aprender, isto é um treino. E muitas pessoas podem dizer, já trazes, se calhar já nasceste, ou o ambiente que tu rodeias proporciona a que tenhas essa maneira de estar e essa maneira de pensar. E às vezes não é assim. Irene, muitas vezes somos nós que temos que ir à procura, somos nós que temos que estudar, somos nós que temos que treinar em nós, constantemente, diariamente. Não é algo que se aprende e rapidamente colocamos em ação. Antes, pelo contrário, é algo que nós aprendemos, temos que aprender mediante o nosso corpo, a nossa maneira de ser, e fazer sentido, temos que congregar e que faça sentido para poder fazer a roda andar ao nosso jeito. Porque se eu aprender coisas contrárias àquilo que eu sou ou à forma como eu penso, que não faça sentido, aqui entramos em antagonismo e não vai funcionar. Algo vai nos fazer sentir mal, sentir que estamos contrariados, às vezes em esforço. E é muito importante dizer que muitas vezes, quando estamos na aprendizagem, quando estamos a gostar, há um fluir. Quando faz sentido a nossa maneira de estar e na vida que queremos ter, que existe aqui um flow, que já falámos nas nossas sessões anteriores. E a auto-hipnose pode ser trabalhada nesse sentido, no fluir, no permitir-nos ser mais leves, mais constantes, consistentes. Maravilha. Boa noite, Elivane. Elivane sempre está aqui com a gente, seja bem-vinda. O Tony Reis, boa noite, seja bem-vindo. Georgina, eu sempre falo muito existe ainda muitos mitos, e eu vou falar um pouquinho disso, porque teve uma pessoa que me procurou, uma pessoa X, e querendo que o filho fizesse hipnose. E o filho não queria, porque o filho achou que tipo, o hipnoterapeuta tinha poder sobre a mente, talvez ia comer cebola achando que era maçã, e muitas vezes as pessoas me perguntam se eu faço as pessoas comerem cebola achando que é maçã, né? Porque
existe muito aquela hipnose de palco que as pessoas assistem na TV, e aí a pessoa... Mas aí eu costumo dizer que se o hipnoterapeuta falar assim, agora você vai comer um veneno e você vai morrer daqui a 2 minutos, eu tenho certeza que o subconsciente não vai deixar a pessoa comer o veneno, por exemplo, tomar veneno, né? Então, assim, é importante a gente dizer que existem vários mitos ainda e que o hipnoterapeuta ele só conduz o processo. Inclusive, eu já tive cliente que não se permitiu participar do processo. Por quê? Se eu tivesse poder, eu teria feito o cliente ser hipnotizado, entre aspas, porque a gente já falou aqui que todo o processo de hipnose, na verdade, é uma auto-hipnose. O processo só acontece quando eu me permito. Não existe hipnoterapeuta que vai te obrigar a passar pelo processo sem que você se permita. Então, isso é muito importante. Então, as pessoas também me perguntam muito, a pessoa em estado de transe, ela vai contar segredos? É uma coisa que eu deixo muito claro aqui. Primeiro, quando você buscar um profissional, você tem que confiar no trabalho dele. Isso é o primeiro passo. Por quê? Porque o que a gente sabe dentro do processo terapêutico, o que a gente vivencia, é algo confidencial, primeiro passo. Então, assim, se você busca terapia, provavelmente tem coisas importantes aí que realmente você vai falar, seja numa terapia normal ou no processo de transe, digamos, sei lá, vem uma cena de abuso. Ou o que a gente fala aqui? A gente fala o cliente X, a gente jamais vai expor o nome do cliente. Né? Às vezes a gente fala assim, o cliente X aconteceu isso. Então, assim, existe confiabilidade no processo, existe um sigilo no processo. Então, assim, e primeiro, a gente como hipnoterapeuta, não sei você, mas eu não tenho interesse em saber do segredo das pessoas, né? Isso não faz parte, né? Eu não preciso necessariamente saber do processo. O que eu preciso dentro do processo é iniciar a amígdala cerebral que estão guardadas as emoções negativas, trazer à tona e ressignificar, para que a pessoa tenha resultado. E aí as pessoas falam, mas é impossível, né? E eu hoje atendo 100% online. A pessoa fala assim, mas é impossível sair do transe sem um hipnoterapeuta. Não. Se eu estiver no estado de relaxamento, o máximo que vai acontecer, eu vou tirar um cochilo, eu vou dormir uns 5 a 10 minutos, e vamos supor, na pior das hipóteses, que espero que não aconteça com a gente, se o hipnoterapeuta passar mal ou se morrer, a pessoa não vai ficar no estado de relaxamento para sempre. Ela vai sair normalmente com 5 a 10 minutos. Abrir os olhos. Outra pergunta que as pessoas me fazem bastante. A pessoa fica inconsciente? As pessoas vêm assim, ou então escuta alguém que passou no processo, e você ouviu o hipnoterapeuta, né? No processo de hipnose a pessoa conversa com a gente, está ouvindo tudo, sabe tudo que acontece, né? Porque as pessoas acham que vai acontecer o que acontece nos filmes, né? Que a pessoa parece que o hipnoterapeuta faz o que você quiser. Entra naquele transe, sai de si e vai para um outro planeta, e na verdade não é isso, né? Então é importante que a gente desmistifique, porque a hipnose hoje é uma ferramenta que tem crescido bastante, inclusive hoje no SUS, no Brasil, já se usa hipnose, então a hipnose tem crescido, a hipnose é usada também para pessoas que têm problema, por dentista, né, por médicos, por psicólogos até, então assim, a hipnose hoje é uma ferramenta que tem crescido bastante, né? E assim, as pessoas têm resultado extraordinário com a hipnose. Existem, inclusive, pesquisas que comprovam a eficiência da hipnose, né? 93% de resultado, enquanto outras terapias, você demora 12 anos, por exemplo, e o resultado é 47%, 50%. E a hipnose é num processo, no máximo, de 2 meses. É importante a gente ressaltar que a gente começa o processo com a hipnose, a pessoa vai ter ferramentas, mas que ela precisa colocar em prática. Né? Eu comecei o meu processo, mas o processo começou ali, durou 2 meses, mas depois eu mudei a minha rotina. Eu comecei a ter uma nova rotina, eu comecei a ter novos comportamentos. É importante que saiba que tem o depois da terapia, né? Que muitas vezes a pessoa pensa assim, olha, o terapeuta, e às vezes as pessoas até confundem, o hipnoterapeuta vai resolver todos os meus problemas, o hipnoterapeuta vai me emagrecer, quando na verdade não é assim que funciona, né? A gente vai ser um agente, né, que vai ajudar, vamos dizer assim, né? Nesse processo. Mas o processo, ele é interno, não é externo.
E assim, como o nosso tema de hoje, a gente fala muito do amor próprio, é um processo interno, não é um processo externo. É como que eu costumo sempre falar assim, quando eu me olho no espelho, qual é a pessoa que eu vejo? Isso é um processo interno, não é o que o outro pensa da Irene, mas é como que eu me sinto. E muitas vezes, dentro de um processo de hipnose, deve acontecer bastante com você, que a pessoa chega assim e fala para mim, olha, a minha autoestima está lá embaixo. A autoestima não é a causa principal, é apenas a consequência de como que eu me sinto. Essa autoestima está lá embaixo, às vezes, por quê? Porque a pessoa sofreu um abuso na infância, ou sofreu um bullying, ou sofreu algum transtorno, ou o pai não elogiava, né? Tem pais, infelizmente, que falam, você é burro, você não faz nada direito. Então, o que que acontece? Esse processo de eu não estar com a autoestima elevada é só uma consequência, mas existe uma causa lá atrás. E o que que a gente faz dentro de um processo de hipnose? A gente coloca a pessoa no estado de transe e pede para que a pessoa acesse essa memória. É engraçado, Irene, a forma como muitas vezes as pessoas... Vou só recuar um pouco. Quando falamos da hipnose, muitas pessoas, esta parte do hipnose de palco é uma das ferramentas usadas mais antigas, podemos dizer, do mundo. Porque a igreja muitas vezes também já usou hipnose de palco. E então existe aqui uma mística associada muito grande dos resultados, da eficiência. E as pessoas não se apercebem que nós, diariamente, entramos num estado de transe médio-leve, constante. Por vermos a televisão, ao lermos um livro, estarmos numa conversa, o facto de estarmos apaixonados e estarmos completamente focados, nós saímos aqui da nossa órbita e ficamos na onda de outra situação, uma relação. Só o facto de conduzirmos, estarmos agarrados ao volante, passarmos por cidades, semáforos, chegarmos ao destino e repararmos, o tempo já passou, já cheguei e não me recordo ter passado por tal rua, por tal semáforo. O corpo estava lá, mas a minha memória não recorda. E é importante nós dizermos às pessoas que o estado natural é estar muitas vezes hipnotizada. Só que não é prejudicial, é natural, é humano. E é importante também dizer que este estado natural pode ser condicionado a nosso favor. Porque quando nós fazemos uma autossugestão, nós sabemos aquilo que queremos. Quando procuramos um profissional para que nos ajude numa situação, numa relação, numa fobia, nós estamos a entregar ao terapeuta, não é a responsabilidade, mas é a possibilidade de nos facilitar neste processo. E quanto mais nos entregarmos ao processo, maiores serão os resultados. Não sei se já te aconteceu, Irene, alguém querer fazer uma sessão para deixar de fumar. E a minha pergunta é, qual é, de 0 a 100, qual é a percentagem do seu compromisso, do seu comprometimento em deixar de fumar? Se alguém me disser que é 10%, é claro que o processo terapêutico não vai funcionar. Porque se não houver o envolvimento interno, a vontade de querer haver a mudança, não há nada, nem ninguém, que irá conseguir fazer que isso aconteça. Nem que seja o melhor hipnoterapeuta do mundo. Porque a nossa vontade, o nosso desejo é que vai fazer a mudança. O hipnoterapeuta vai ajudar no processo, mas tem que haver uma relação, uma relação íntima de confiança e de vontade. Esse é o ponto assente. Então, isso que você falou é muito importante, né? Porque muitas vezes também os pais procuram um terapeuta para o filho. E a pergunta que eu faço é, seu filho realmente ele quer? Então, muitas vezes é o pai que quer que o filho faça. Não é o filho que quer. Então, isso é muito importante a gente ressaltar que a mudança, sou eu que tenho que querer a mudança. Aquilo que você falou, se eu não quiser a mudança, ou de repente, sei lá, a pessoa procura você para fazer um processo terapêutico, ela fala assim, olha, eu quero parar de fumar porque a minha esposa enche meu saco. É uma pessoa que vai ter resultado? Provavelmente não.
Ah, mas você quer parar de fumar? Eu não quero. Então, assim, é aquilo qual eu faço uma pergunta que é muito importante. E se a pessoa não tiver comprometida, pelo menos 90% com o processo, eu falo, olha, procura outro profissional. Outra Porque você terapia? não vai ter resultado. Outra Porque, assim, terapia. às vezes, já teve cliente que chegou para mim e falou assim, ó, de 0 a 10, quanto você está comprometido com a mudança em sua vida? Ah, eu estou comprometido 5. Eu falo assim, e você acha que você comprometido 50% na sua vida, você vai ter um resultado extraordinário? Não vai. Ninguém vai ter um resultado extraordinário. É igual a gente vem para a live aqui, e se a gente estiver comprometido 50% em fazer a live vai dar certo? Não, a live não vai dar certo. Se estivermos Porque a pensando gente não outras está coisas. comprometido. A gente pode chegar ao horário, a gente não entrar, porque a gente não tem comprometimento. Mas não é um comprometimento com o outro, é um comprometimento comigo. Uhum. Eu, por exemplo, estou no processo de emagrecimento agora, trabalhando o meu amor próprio, trabalhando a minha autoestima. Então, o meu comprometimento é todo dia eu faço atividade física. Eu mudei a minha alimentação. Mas eu estou fazendo isso por causa do meu terapeuta? Não, estou fazendo isso por mim. Sim. Eu assumi o compromisso comigo. Então, assim, eu estou comprometida hoje com esse processo de eu ter uma saúde perfeita, de eu ter um corpo legal, eu estou comprometida 100% comigo. E eu até costumo brincar, quando eu acordo cansada para treinar, eu treino o dobro, porque eu mando a mensagem para o meu corpo que quem manda sou eu. Na minha mente, quem manda sou eu. E é importante, muitas vezes as pessoas não têm comprometimento com a vida dela. E se você não tiver comprometimento com a sua vida, ninguém vai te dar resultado. Primeiro lugar é igual o meu amor próprio. Como é que eu me vejo? Como é que eu me vejo? Ou como é que eu quero me ver? Porque muitas vezes a gente fica, eu já fiz isso, eu falo isso por experiência própria, às vezes a gente fica no papel de vítima. E muitas vezes é muito cômodo a gente ficar naquele papel de vítima. Olha, a minha vida está assim porque por causa do outro. Olha, eu estou acima do peso é porque minha mãe faz comida gostosa. Eu estou assim porque meu professor fez isso. Na verdade, não. Muitas vezes a gente está buscando desculpas. E eu fui uma pessoa que já estive nesse papel de vítima. Então, eu estou falando isso por experiência própria. É importante que eu saiba realmente o que eu quero para a minha vida. Ah, eu quero ter saúde, ou eu quero emagrecer para o outro ou para mim. É algo interno, não é externo. Não é o que o outro pensa. E hoje, infelizmente, a gente vê muito aquela coisa, né, do preconceito. E eu costumo tirar essa palavra preconceito e colocar conceito. Qual é o conceito que você tem em você? Qual é o conceito? Qual é a pessoa que você vê quando você se olha no espelho? Independente do fora, da opinião do outro. É importante que eu tenha um conceito sobre mim. Olha, eu, Irene, por exemplo, eu gosto de me ver com um corpo legal. Eu sei que eu estou acima do peso? Sei. Mas eu sei que eu assumi um compromisso comigo de mudança. Por quê? Porque eu quero elevar minha autoestima, o meu amor próprio. Mas é um compromisso que eu assumi comigo. É fácil? Não é fácil. Se eu falar aqui, chegar aqui e dizer que é fácil, essa mudança não é. É a mesma coisa, você tomou café com açúcar a sua vida inteira. É fácil, de repente, você parar de tomar café sem açúcar? Não, porque o seu organismo está acostumado a tomar café com açúcar. É assim a nossa mudança. Quando a gente começa a se autoconhecer, a coisa vai mudando. E é um processo, não é algo que é... O processo da hipnoterapia vai ser 2 meses, mas e o depois? Né? O que eu vou fazer depois? É um processo que continua para o resto da vida, né? E é engraçado, Irene, falares de conceito e poderes também partilhar a tua experiência, porque cada pessoa é única e especial. Cada pessoa tem a sua metodologia de ser e pensar e fazer específica. E o nosso autojulgamento, muitas vezes nós pensamos, como eu penso assim, o outro se calhar também pensa igual. E nós devemos cortar esse autojulgamento com os outros, porque se cada um tem a sua própria vivência, a sua própria experiência, a sua própria realidade, o seu próprio ambiente, nós não estamos lá. Eu gosto muito de dizer que é calçar os sapatos do outro. Nós não podemos julgar como o outro pensa e faz, porque nós não estamos dentro dos sapatos do outro. E cada pessoa
saberá qual é o seu método, como é que funciona, como é que faz funcionar e como é que faz obter os resultados. E é engraçado também dizermos que cada pessoa tem o seu timing. Cada pessoa irá ter o momento em que diz eu quero, eu faço acontecer. Quando muitas vezes nós dizemos eu gostaria, quer dizer que nós estamos num impasse entre o resultado e nada, e zero. Porque quando nós queremos, nós fazemos acontecer. Quando nós queremos, nós estamos aqui porque nós queremos partilhar, queremos conversar. E quando nós queremos falar de nós, porque não fomos ensinados assim, Irene. Acredita, quando eu comecei-me a perceber de amor próprio, foi depois de eu levar uma vida a estar com os outros, viver para os outros, para como os outros estavam, a felicidade dos outros. Eu não questionava como é que eu me sentia, eu não questionava como é que eu era, o que é que eu queria. O ambiente e a maneira de estar de cada um vai ser diferente. E é importante nós ensinarmos desde já e estarmos também com este tipo de conversas de café, entre família, em consultório, sobre o amor próprio. Porque se nós não nos amarmos, se nós não autocuidarmos do nosso corpo, da nossa mente, dos nossos objetivos, colocar os nossos sonhos em andamento, quem o fará? Exatamente. Só um minutinho. A Paula aqui falou saudações de Algarve. Boa noite, Paula. Seja bem-vinda. Nossa querida escritora e poeta, Paula. Boa noite. Ah, que maravilha. Seja bem-vinda. Eu trouxe aqui alguns tópicos. Primeiro, como que a gente eleva o amor próprio? Eu preciso me conhecer. Eu preciso trabalhar o autoconhecimento. Podemos falar do amor próprio como uma característica de personalidade e um valor. E um valor Exatamente. Que nós cuidamos ou deixamos porque os outros cuidarem. Quando nós temos está muito relacionado com autoestima. E nós muitas vezes olhamos ao espelho e podemos também sentir esse amor próprio, essa autoestima. Mas também é no nosso dia-a-dia. A maneira como nós levamos a nossa vida, nós cuidamos das pessoas próximas a nós e principalmente da nossa vida futura, não é só no presente. Também temos que poder cuidar daquilo que nós queremos atingir, os nossos sonhos. É muito importante, Irene, porque se nós não cuidarmos da nossa vida, estivermos sempre ocupados com a vida dos outros, o tempo passa e não volta atrás. O maior valor que nós temos, mais precioso, o maior bem, é o tempo. Se nós não cuidarmos do tempo... E o tempo passa muito rápido, né? O tempo passa rapidíssimo e temos outro item que eu quero trazer aqui, faça uma lista das suas qualidades. Quais qualidades que você tem? Só você sabe quais são as suas qualidades. Então escreva, pega uma caneta e um papel, coloque lá as listas das suas qualidades. O que você tem de bom? O que você acredita que você tem de bom? Não é o que o outro pensa de você, é o que eu penso de mim. Então, vai lá e escreve uma lista. Olha, eu sou uma pessoa confiante, eu acho meu corpo bonito, eu tenho os olhos bonitos. E aí você vai fazer uma lista das suas qualidades, seja física, intelectuais. Então, faça uma lista. Isso é muito importante para que eu me conecte com quem eu sou. Porque o que eu percebo hoje, Gina, também, muitas vezes a gente se compara com outras pessoas. E aí, geralmente, a pessoa começa a sofrer. Hoje você vê, às vezes, no Instagram, pessoas lindíssimas, aquele corpo lindo, aquela vida perfeita, e aí você começa a se comparar, às vezes, com as pessoas, e aí você começa a se frustrar. Mas você não sabe como é aquela vida da outra pessoa. É aquilo que você falou, cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu time, realmente. Então, assim, quando eu me comparo com outro, muitas vezes eu acabo me subestimando, né? Eu acho que o outro é melhor que eu me coloco, às vezes, numa posição negativa. Então, isso é muito importante, parar de se comparar com os outros, né? Existe também tenho aqui uma métrica, que são 9 atitudes do psiquiatra Henrique Rojas, que demonstram que um bom nível de amor próprio e de autoestima podem também
estar presentes nestas novas atitudes. Uma delas é o julgamento pessoal, que já falámos, em que deve conter objetivos atingidos, específicos e aqueles que queremos atingir, queremos alcançar. Devemos ter em mente, e um bom exercício será, Irene, também, antes de nos deitarmos, tomar nota de 3 momentos positivos do nosso dia. Somente naquele dia, que 3 momentos, posso dar o exemplo, de ter estado com um familiar ou alguém importante da minha vida que contribuiu para aquele sorriso, aquele contagiante, estar aqui contigo hoje, podermos também trazer e contagiar outras pessoas lá em casa. Outro, ter feito exercício físico, ter cuidado aqui do nosso corpo. Julgamento pessoal é a primeira atitude. A segunda atitude é a aceitação de si mesmo. Ou seja, gostarmos de nós como somos. Nós viemos como um pacote. Nós não escolhemos a cor dos olhos, o tamanho, a largura, podemos trabalhá-la. Mas há aspectos que são nossos, são naturais, que não podemos alterar. Se nós não gostarmos, não nos aceitarmos como nós somos, temos mais problemas, temos a frustração, temos um desgaste emocional e temos que entrar aqui no trabalho pessoal de aceitação. Quer a gente quer, não, há coisas que não podemos mudar. E em Portugal nós temos uma frase que não sei se tu conheces no Brasil, que é: aceita que dói menos. Conheço bem essa frase, aceita que dói menos. Eu acredito que o primeiro passo para a mudança é a aceitação, né? E eu vou falar de mim, né? Porque assim, eu por muito tempo eu tive emocionalmente doente, né? Eu conto a minha própria história e eu não aceitava que eu era doente. Eu tive depressão, cheguei a síndrome do pânico, que eu não conseguia mais trabalhar. E por que eu não buscava ajuda? Porque eu mentia para mim mesma que eu estava bem e assim, eu não aceitava que eu precisava de ajuda. A partir do momento que eu vi que eu sozinha eu não conseguia a mudança, que eu aceitei que eu estava com um problema emocional, que eu precisava de um profissional para me ajudar, quando eu aceitei isso, a minha vida começou a se transformar. Eu saí de uma pessoa depressiva, com síndrome do pânico, que já não conseguia mais trabalhar, já estava 1 ano desempregada, para uma pessoa hoje que era uma pessoa extremamente tímida, para uma pessoa que faz live, que ajuda muitas pessoas hoje. Eu tenho muitos clientes, várias pessoas que têm ajudado com o meu trabalho. Então, eu costumo dizer, qual é a história que você quer contar da sua vida? Isso também é importante. Muitas vezes nós contamos uma historinha, uma mentirinha para nós mesmos, né? Pode ser muitas vezes a gente fala assim, é importante que eu acredite na minha capacidade, é importante que eu acredite em mim, é importante que eu trabalhe isso internamente. Porque muitas vezes a gente conta uma historinha, olha, é impossível emagrecer, nada dá certo para mim. Você só começa a falar coisas negativas. Você, eu sou burro mesmo, eu sou não sei o quê. Então percebe que você vai destruindo o seu amor próprio. A linguagem, né? E até já falei aqui da importância da palavra, né? A palavra tem muito poder. Então tudo que eu falo depois do eu sou é muito importante. Agora, aí a pessoa começa a falar só coisa negativa. Olha, a minha vida está assim, eu não vou mudar, eu não consigo emagrecer. Claro que eu já tentei de tudo, né? E a gente fala muito, a gente até brinca, porque o hipnoterapeuta não tenta. O hipnoterapeuta vai lá e faz. O hipnoterapeuta só tenta quando ele sabe que ele vai fracassar. É um verbo que a gente é proibido usar. Eu tentei, não, eu faço. Eu faço até dar resultado. Eu já tentei de tudo e não consigo emagrecer. Se eu tentei de tudo e não consigo emagrecer, eu estou fazendo tudo errado. Errado. Então, eu preciso mudar o caminho. Então, eu já mudei o meu treino e comecei a mudar a minha alimentação. Porque se eu estou fazendo de tudo e não está dando certo, opa, tem alguma coisa errada. Tem que começar de novo, tem que procurar ajuda. É importante nós dizermos isso. Muitas vezes é inconsciente. Muitas vezes podemos estar naquela mentalidade negativa e não nos apercebermos. E muitas vezes as pessoas estão ao nosso lado, ou são iguais, vivemos no mesmo mundo, ou não querem nos abrir os olhos. Às vezes as verdades doem. Às vezes há verdades que somente os amigos conseguem nos dizer que dói, mas que nos fazem motivar para criar aqui a tal transformação. E uma outra atitude do Henrique Rojas é mesmo essa, que é o aspecto físico,
que é aceitar e integrar a morfologia corporal e as características fisiológicas, porque nós podemos ser, mas podemos também melhorar esse ser, podemos transformar esse ser para sermos uma nova versão de nós mesmos. Porquê? Porque se nós queremos ter mais saúde, mais energia, por que não ter mais amor próprio? Mas num sentido coerente, consistente, e que trabalhamos aqui não para esta parte negativa do egoísmo, do ego, balofo, da parte que nos vai prejudicar a vaidade, nada disso. Tem que ser uma parte consciente e que seja produtiva em prol nosso e das pessoas que nos circundam, não prejudicar os outros. E outro aspecto é o património psicológico, que é pensar aqui na parte da aceitação positiva da personalidade, dos pensamentos, da inteligência, da comunicação verbal e não verbal, da vontade e da interpretação vital, da energia que a nossa comunicação, que a nossa linguagem carrega, a energia que nós trazemos para as nossas relações à nossa volta. E pessoalmente, como é que nós interagimos com o nosso corpo? Esta vibração da palavra que transforma, pode criar a guerra e pode criar a paz. Interna também podemos relacionar. Exatamente. É importante também que a gente observe nossas relações. Com qual tipo de pessoa que eu convivo? São pessoas positivas ou são pessoas que só me põem para baixo? Né? Porque muitas vezes a gente está num ambiente que as pessoas você só escuta coisas negativas. E é bem difícil você se manter positivo. Eu costumo dizer, é muito difícil você acreditar que você vive num país de paz quando você só assiste guerra. Quando você só fala de violência, é muito difícil você acreditar que tem paz. Mas é uma escolha. Se você convive somente com pessoas negativas, pessoas que estão sempre reclamando, estão sempre te colocando para baixo, olha, começa a rever seus relacionamentos. Ah, mas se essa pessoa é da minha família, eu não preciso estar 100% do meu tempo com essa pessoa, mesmo que seja da minha própria família. É importante que eu seja o canal de mudança. Ó, a pessoa está falando negativo, mas eu chego lá e eu falo positivo. Né? Eu mudo, porque tem pessoas que realmente, tem pessoas que de 10 palavras, 9 são palavras negativas. E que ou é falando também mal dos outros, ou é falando mal da economia, ou é falando que a situação vai piorar, né? Porque muitas pessoas só falam que vai piorar, olha, nada dá certo. Então, assim, realmente a pessoa está profetizando uma vida de problemas, né? E que consigamos fazer o exemplo, Irene, que consigamos ser nós o exemplo das palavras que nós preferimos. Porque se Exatamente. a pessoa pensar e disser, e na sua vida, no seu dia-a-dia, não alimentar com aquilo que diz, aqui há uma incongruência. E é uma nova atitude também do Henrique Rojas, que é o entorno sociocultural, que é aqui do âmbito social, da forma como nós desenvolvemos os nossos recursos com o nosso dia-a-dia, com a nossa vida. E outro é o trabalho. Uma coisa que você falou aí é cuidar da nossa saúde. Você imagina como é que você vai se dedicar no seu trabalho se você não tem disposição para nada? Se você alimenta-se totalmente errado, se você não faz uma atividade física, você não pratica uma respiração, você não faz uma yoga ou qualquer atividade que sinta prazer, né? E tem gente que fala assim, mas eu não tenho tempo. Eu acredito que o tempo é a gente que faz. E quais são minhas prioridades? Eu vivi muito tempo doente, hoje minha prioridade é ter saúde. Então, eu arrumo tempo para fazer atividade física, mesmo que a minha agenda esteja lotada até as 10 da noite, como já teve. Eu arrumo o meu tempo. Nem que eu acorde às 4 da manhã para fazer minha atividade mais. Por quê? Porque isso é prioridade. É um valor. E a lista de prioridades, é por isso que é importante que a gente escreva a lista de prioridades. A lista de prioridades, somente você sabe o que é importante para você, não é o terapeuta. E nem pode até buscar ajuda, mas não é o terapeuta, não é o seu pai, não é a sua mãe. Somente você sabe o que é importante para você. Como que eu me sinto bem? Eu me sinto bem, sei lá, me alimentando mal, sem fazer atividade física, dormindo mal. Então, só você sabe qual é a sua prioridade. Só a Irene sabe qual é a prioridade dela.
Outra coisa também importante é a gente se libertar da culpa do passado. Né? Todo mundo tem eventos negativos, e aí a hipnose vai entrar. Todos nós temos eventos negativos que nos bloqueiam em algum momento. Por isso que é importante a busca por ajuda. Por quê? Porque a hipnose vai entrar exatamente aí. Eu me sinto culpada por isso. Minha vida está travada porque aconteceu alguma coisa na infância e eu não consigo me sentir segura, eu não consigo, a minha autoestima está um lixo. A hipnose vai entrar justamente aí, porque a gente vai fazer uma ficha de anamnese, vai entender o processo da pessoa, vai colocar a pessoa no estado de transe e vai acessar o chamado cérebro límbico, ou cérebro das emoções. E aí vai trazer à tona. O que me atrapalha? Eu costumo dizer que muitas vezes o que nos atrapalha pode ser uma formiguinha ou pode ser um tamanho do elefante. Né? Muitas vezes, né, eu até atendo pessoas e vem uma situação que a própria pessoa não acredita. A pessoa fala assim, nossa, mas como que isso travava tanto a minha vida? E não né? Porque assim, a pessoa vem com uma consequência, mas aquela consequência não é o fato real, não é a causa do problema. Sei lá, eu tenho crise de ansiedade, mas essa crise de ansiedade é gerada por quê? Muitas vezes é caso de abuso, muitas vezes a pessoa teve um pai agressivo, muitas vezes a pessoa sofreu bullying na infância, muitas vezes a mãe ou o pai comparava com outras pessoas, a autoestima era lá embaixo, porque a pessoa sentia que o irmão ou a irmã era mais amada que ela. Então, isso que a hipnose vai ajudar nesse processo. Vai trazer à tona isso, vai dar um novo significado, né? Porque na hipnose também, uma pergunta que as pessoas sempre me fazem é, a gente consegue apagar memórias? Não, nós não conseguimos. Nós conseguimos dar um novo significado. De repente, sei lá, eu tive um pai agressivo, alcoólatra, que me batia na infância, e eu sofri bastante por isso. Mas eu preciso carregar esse peso para o resto da minha vida? Não, eu posso simplesmente ver esse pai diferente. Meu pai era uma pessoa problemática, é uma pessoa que não teve estudo, ou sei lá, não teve uma educação, mas ele me deu o melhor que ele tinha. E a partir do momento que eu vejo isso como gratidão, muitas vezes a ressignificação é justamente a gente ter gratidão pela vida que a gente teve, né? Hoje eu consigo ver isso de uma forma bem diferente. Tudo aquilo que a gente passou, sejam as questões positivas ou negativas, foi um aprendizado que a gente teve e nos construiu como ser humano. Se eu vivi uma situação muito difícil na infância e eu aceitei perdoar isso, eu evoluí como ser humano. E libertaste desse trauma. Exatamente. Bom, pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, Valéria, boa noite, seja bem-vinda. A gente já está quase finalizando aqui o nosso tempo. Se alguém tiver alguma pergunta, daqui a pouco a Georgina vai fazer aqui uma dinâmica, né? E antes da dinâmica, quero só acrescentar mais 4 atitudes do Henrique Rojas, que é o psiquiatra espanhol, que nos fala do trabalho. É importante também muitas vezes vermos a parte laboral. Quando a pessoa trabalha e não sente gosto e prazer naquilo que faz, vai também prejudicar o seu amor próprio. Outra atitude é evitar a inveja e a comparação, que já tão bem falaste e explanaste. Desenvolver empatia é sintoma de maturidade pessoal, esta ligação com os outros, poder estar com os outros, sentir os outros, sem julgamento. E o altruísmo, por último, das 9 atitudes, que é esta entrega de respeito ao outro e a si próprio. Que o altruísmo é um sinal de alto nível de maturidade. Eu gosto muito destas 9 atitudes e vou resumidamente dizer somente a atitude, para nós ficarmos com esse resumo registado: o julgamento pessoal, a aceitação de si mesmo, o aspecto físico, o património psicológico, o entorno sociocultural, o trabalho, evitar a inveja e a comparação, e desenvolver empatia, e por último o altruísmo. Eu acredito que estas 9 atitudes possam vir ajudar a compreender melhor o que é o amor próprio para si, lembrando sempre que todos estes conceitos e valores
são à medida de cada um, porque cada um saberá aquilo que lhe faz sentido, é a sua história, a sua experiência, que vai somatizar e vai dar resultados e frutos completamente distintos de mim, de ti e dos outros todos que nos estão a ouvir, Irene. Tá, e daqui a pouquinho você vai fazer uma dinâmica, eu vou deixar uma frase aqui, que eu não sei se é exatamente do meu professor Romani, que eu gosto bastante, que é algo que eu coloco na minha vida, que é: o mundo está maravilhoso, mas quem mudou foi eu. Então, isso fala tudo, né? Se o mundo para você não está bom, olhe para você primeiro, né? E se você quer um mundo melhor, comece sendo um ser humano melhor. Muitas vezes a gente quer que o outro melhore. Não, seja você essa pessoa. Se você quer uma mudança no mundo, comece a mudança por você. É uma mudança interna. Podemos fazer a dinâmica? Alguém tem alguma pergunta? A Paula aqui falou que está muito boa a live. Gratidão, Paula. Se alguém tiver uma pergunta aí, pode fazer. Queria fazer só mais uma virada, uma chave de viragem, que é a expectativa. Muitas pessoas sofrem, se frustram pela expectativa. E o amor próprio também nos faz cegar muitas vezes, porque nós amamos tanto o outro e o outro também queremos ter o retorno, que o outro também nos ame. A expectativa. E é algo que aprendi na pele, nós não podemos fazer com que o outro goste de nós. Liberte, permita sentir e deixar que o outro sinta. Porque quando nós amamos e libertamos, conseguimos estar mais livres, mais libertos e mais saudáveis, para não termos estas patologias do amor sofredor, ou querer ou ter aqui situações difíceis, porque realmente existem muitos tipos de amor, mas o amor próprio começa sempre, se nós não nos amarmos, não conseguimos amar o outro. E realmente dá que pensar, e dava muitas lives, Irene, e acho que vale a pena aprofundar, cada um à sua maneira. Exatamente. Tem uma frase bíblica que é que ama o seu próximo como a ti mesmo, né? Isso é algo muito importante. E se a gente não se ama, como é que a gente vai amar os outros? Parabéns, cada dia aprendo com vocês. Elivane, gratidão, Elivane. Se você quiser fazer uma live aqui comigo, já está convidado também. Pensa num tema aí, entre em contato comigo. Agora a Georgina vai fazer uma dinâmica aqui. Tá pronta, Georgina? Vou colocar a música. Vamos colocar a música. E o que eu vou-vos pedir é mesmo para aproveitarem este momento para poderem relaxar, deixarem que os vossos pés fiquem equilibrados no chão, se estiverem deitadas, que sintam o vosso corpo, que se permitam descontrair, relaxando os ombros, e que a vossa coluna tenha uma posição confortável e digna, que represente o vosso eu. E que aproveitem para sentir a vossa respiração, o ar que entra e o ar que sai, sem pressas. Aproveitando este momento para descontrair, relaxar, sentir. Como é que o vosso corpo se encontra neste momento? Como é que a vossa mente está? Se divaga ou se está aqui, neste momento presente? E o convite que vos faço é para criarem, imaginarem, usarem desta criatividade e imaginação que nós temos, de olhos fechados, que imaginem que à vossa frente está uma porta e para lá dessa porta 10 degraus. E no vosso sentido, que seja a subir ou a descer, deixando que a mente e o corpo relaxem cada vez mais, subindo ou descendo, como vos fizer mais sentido. No final desses degraus está uma biblioteca, e nela
poderás rapidamente viajar para trás no tempo, para uma vida passada, que te dará informações significativas para que possas compreender melhor a tua vida atual. Alguma relação ou assunto que estejam pendentes neste momento, que te afetam. E tu, sentindo completamente relaxada e em paz,